Torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e Reflexão Alviverde. Já de cara eu quero pedir sua ajuda, tá? Nos ajude com o seu like, que é muito importante. E também, se você puder, dá um hypar nesse vídeo, que ajuda também a alcançar mais palmeirenses. Vamos lá, vamos falar de Parmeira, vamos falar de algumas especulações. Notícia boa, tá? Notícia muito boa, inclusive, né? O nosso querido Luiz Pacheco, sim, o meio-campista Luiz Pacheco, o seu staff foi procurado, né, pela diretoria do Palmeiras para poder avançar nas conversas de renovação, aumentar o vínculo do jogador até 2030, tá? Lembrando que nos fins de 2025 o Alviverde ampliou já o contrato do Luiz Pacheco até setembro de 2028. Ou seja, ele tem esse contrato com a gente até 2028, porém o Palmeiras tem o interesse ainda de manter até 2030. Aí você fala, pô, mas vai usar o jogador? Não, pode ser que negocie, pode ser que venha uma proposta bacana, mas o Palmeiras já se resguarda, né, numa possível valorização do jogador. E muito sinceramente, eu acredito que passou da hora do Luiz Pacheco ter oportunidades mais incisivas no time, até pela necessidade, né, da posição de um volante como ele, né? Por ter menos de 18 anos, né, quando ele foi renovar o contrato nesse de 2025 até 2028, o meia só poderia assinar um vínculo de no máximo 3 anos. Agora já o cenário é outro, né? Já é maior de idade, já dá para assinar um vínculo maior. Agora com 18, né, ele já pode discutir esse acordo aí até 2030 e é um desejo da diretoria palmeirense manter o vínculo com o jogador até 2030. Lembrando que manter o vínculo é uma coisa, ele jogar é outra. Mas a gente espera, eu particularmente espero, que o jogador jogue mais com o Palmeiras. Até porque é um excelente jogador em desenvolvimento, tem muito potencial e é nosso, né? Zero custos adicionais para colocá-lo no time principal. Ô Abel, vamos dar uma chance pro moleque, estamos precisando de camisa 5 aí, meu. Vamos lá. Embora o Palmeiras está jogando até muito bem sem camisa 5. Agora falando de uma especulação que eu vou dar uma opinião um pouco ortodoxa, tá, pessoal? Com essa situação do Nino, tá? Eu vou ler para vocês aqui uma matéria do GE. O GE solta a nota dizendo que o Nino pode vir na janela do meio do ano, porque o Zenit está fazendo jogo duro, aquela coisa toda. Cara, eu posso ser bem sincero com vocês, na moral, de verdade mesmo? A gente tá falando do Nino ou a gente tá falando do Carlos Alberto Torres? A gente tá falando do Nino ou a gente tá falando do Luiz Pereira? A gente tá falando do Nino ou a gente tá falando do Djalma Santos? Gente, com todo respeito ao Nino, mas porra, cara, que ser asterisco doce do Zenit, e mais uma vez o Zenit fazendo doce pro Palmeiras, e o Palmeiras sendo capacho do Zenit, cara. Fez a proposta, não quer, parte para outro, dane-se. Não fica lambendo os caras, sabe? Isso que eu fico maluco. A gente viveu isso com o Claudinho, a gente viveu isso com outros jogadores. Cara, foi inacreditável quanto o Palmeiras foi feito de capacho nessa negociação do Nino até agora. É inacreditável. E, mais uma vez, insisto, é um bom zagueiro? Sim, mas não estamos falando de um extra classe, de um gênio da bola. É possível buscar outros zagueiros. É possível buscar outros mercados, né? Não há necessidade do Palmeiras passar esse carão. Zenit, cara, Zenit é um time pequeno da Europa, cara. É um time que, ok, na Rússia é um time grande, mas o que é o futebol russo? É essas coisas que eu fico maluco. Por isso que eu disse que a minha opinião é um pouco ortodoxa, porque o Palmeiras, ele paga muito pau pra time gringo, cara. É inacreditável. Olha o doce que esses caras estão fazendo com o Nino. Nino, não vai vir? Beleza, boa sorte pra vocês, Zenit, tá tranquilo, vamos atrás de outro. Agora não, o Palmeiras fica nesse negócio de plano A, uma insistência absurda, e no final não trouxe ninguém. Esse é o problema, tá? Pode acontecer de amanhã anunciar que contratou o Nino? Pode, mas dado o histórico do Palmeiras, fica muito difícil isso acontecer. Insisto, não é um Carlos Alberto Torres, não é um Djalma Santos, não é um Antônio Zago, não é um Stan, um Iniesta, um, sei lá, cara, um Frank de Boer. Você entende? É o Nino, cacete. Você entende? Essas coisas que eu fico maluco, cara. Então, não é o senhor Luiz Pereira, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Não é o... Você entende? Eu acho que nem pelo Gustavo Gomes o Palmeiras cagou tanto sangue para trazer. Então, eu, sinceramente, tô de saco cheio já de ver o quanto o Palmeiras é passado para trás e feito de capacho quando quer comprar um jogador. É inacreditável. Isso passa também
por uma diretoria rasa, cara, por uma diretoria que não tem profundidade tanto nas negociações quanto no repertório. Pô, se você tem um repertório de contratação, você não fica dependendo da boa vontade dos gringos, sacou? Mas essa é a minha humilde opinião. Deixa aqui embaixo o que você pensa dessa transação aí do Nino, né? Eu insisto, é bom jogador, mas não é a ponto de você ter um parto de girafa como tá tendo agora. E falando de bom jogador, eu gostaria de... aqui é muito complicado, né? Porque inúmeras vezes, aliás, toda janela isso é especulado, mas o Gabriel Jesus, pelo menos aqui uma nota de um portal já conhecido pelo torcedor, né? O Bola VIP tá soltando a questão do Gabriel Jesus, que ele pode ser negociado na janela aí do Arsenal, que o Arsenal tem o interesse de negociar. Agora, vamos ser bem sinceros, gente. Aqui é muito mais um desejo do que qualquer outra coisa, né? É um desejo do torcedor palmeirense já muito antigo do menino Jesus voltar para casa. Porém, ele tem mercado na Europa, cara. É um grande jogador, um jogador que tá numa boa idade, então tem muito comércio ainda sobre ele, né? E o Milan tá de olho no Gabriel Jesus. Aliás, o mais provável é que ele permaneça na Europa, né? Mesmo que ele saia do Arsenal, o Arsenal não costuma fidelizar jogadores, mas mesmo que ele saia do Arsenal, ele pode ir para o Milan, por exemplo, ou para qualquer outro grande da Europa. A especulação dele vir, toda janela a gente tem especulação do Gabriel Jesus vir para o Palmeiras. E no meio do ano, que seria o final de temporada, né, da Europa, há a informação de que o Arsenal não quer permanecer com o jogador e que vai dispensá-lo ou vai negociá-lo, melhor dizendo, ao final da temporada ou no meio do ano. Claro, ele no Palmeiras seria um sonho, seria maravilhoso ter Gabriel Jesus. Já pensou? Gabriel Jesus, Vitor Roque, Paulinho, Andréas, porra, entreguem as taças. Agora, vamos ser bem sinceros, isso aqui, mais uma vez, é a especulação de sempre. Sempre acontece essa especulação. Não sei o que você acha. Você tem esperança de que um dia o Gabriel Jesus volte a vestir a camisa do Palmeiras? A realidade hoje, meu amigo, é o plantel que nós temos, né? Se tá difícil trazer o Nino, que dirá o Gabriel Jesus. Mas essa é a minha humilde, talvez um pouco pessimista opinião. Agora, falando em opinião, cara, sabe o que é complicado? Hoje em dia, as narrativas, elas destroem muitas coisas. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, com a narrativa, né, com o apelo de pautas e tudo mais, você acaba criando um boato, esse boato cresce, vira um argumento e daqui a pouco as pessoas tomam como verdade. Você se lembra, né, após o fatídico dia em que o Palmeiras venceu o Corinthians dentro da sua casa, que viralizou na internet um vídeo de uma mocinha, deixa eu achar aqui, mas quem lembra dessa moça aqui, dessa menina, dessa jovem? Aliás, eu falo jovem, mas eu não sei, hoje em dia é difícil saber a idade das pessoas, porque, enfim, você entendeu? Mas ela fala sobre denúncia, faz uma denúncia grave aqui, né, num veículo de comunicação na Record, onde ela falou que viu alguns atos. Você não aguenta a provocação do futebol, cara, você não tem que estar no futebol, né? Visivelmente um descontrole emocional, enfim. Mas a questão aqui é, você imputar um crime a uma torcida sem qualquer tipo de prova e fica por isso mesmo, é típico, né? É típico das narrativas que são construídas hoje contra o Palmeiras, tá? É claro que é um torcedor, não é um veículo de comunicação, mas a Record deu bandeira para essa galera, né? Há a responsabilidade também do veículo de comunicação de não dar microfone para as pessoas falarem as banalidades que quiserem. Então é muito complicado você chamar as pessoas de criminosos sem ter a responsabilidade de provar. Mas enfim. Mais um dia no nosso Brasil varonil, enquanto isso o povo pula carnaval, pão e circo come solto. Espero a sua opinião aqui nesse vídeo, até o próximo, avante palestra aos porcos e vamos ficar de olho que assim que tiver mais notícias do Palmeiras a gente volta. Tamo junto, valeu.